Olá, eu fui convidado pelo projeto Procurando Saber para falar sobre a doutora Anísia da Silveira. E eu fico muito feliz e contente de poder falar sobre ela, porque ela foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional e principalmente pessoal. Eu tive a felicidade de conhecer a doutora Anísia da Silveira no ano de 1986, na casa dela, lá na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. E no primeiro dia que eu encontrei a doutora Anísia, para mim já foi uma experiência assim, bastante emocionante. Eu me lembro do primeiro dia que eu falei com ela. Ela era uma psiquiatra muito famosa na época, eu era estudante de medicina. E eu fui convidado por um colega de turma da faculdade para nós irmos à casa dela. Nós não nos anunciamos e fomos, sabíamos do endereço e fomos. Chegamos lá, nós tocamos a campainha e funcionava um grupo de estudo na casa dela. Uma das pessoas abriu a porta e imediatamente eu visualizei a doutora Anísia da Silveira, me dirigi a ela. E ela pegou no meu braço, como era de sempre, ela era muito afetuosa, muito carinhosa, muito calorosa. Segurou forte no meu braço, perguntou meu nome, da onde eu vinha. Eu disse que eu vinha de Petrópolis e ela imediatamente falou assim para mim: meu filho, você veio de Petrópolis para me ver? Aí eu falei assim, sim. Ela falou assim: poxa, eu fico muito honrada com isso. E na verdade era o contrário, né? Eu queria muito estar ali presente, e ela se colocou de uma forma muito humilde, muito calorosa, muito afetuosa, e imediatamente me acolheu naquele grupo, onde eu permaneci durante alguns anos da minha vida, num convívio quase que diário com a doutora, sendo depois eu passei a trabalhar na Casa das Palmeiras com ela, no grupo dela, na Casa das Palmeiras, onde eu tive também uma experiência muito enriquecedora, pessoal, e que muito contribuiu para a minha formação pessoal. Hoje eu agradeço aquele convívio com a doutora, assim, as possibilidades que ela me abriu de existência, né? Poder acreditar no meu sonho. Acho que esse é assim, se eu pudesse resumir a minha experiência com a doutora Anísia da Silveira, eu poderia dizer que ela me ensinou a acreditar no sonho. É exatamente isso, né? E eu acreditei graças a ela. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, podendo falar dela, dando esse testemunho desse meu convívio com ela, para poder enriquecer esse projeto aqui, Procurando Saber, né? A gente tinha, antes de dar esse depoimento, as pessoas me perguntaram se eu poderia falar de algumas histórias curiosas da doutora Anísia da Silveira, né? Eu vou contar uma história que eu lembro, assim, que expressa bem quem era a doutora Anísia da Silveira, né? Eu lembro que a gente se reunia na casa dela às quartas-feiras à noite para estudar as obras de Jung, e nós conversávamos, éramos um grupo bastante unido, e durante as leituras sempre surgiam assuntos, né, de mitologia, da vida cotidiana, de arquétipos políticos, surgiam assuntos diversos. E sempre, claro, sempre surgiu um assunto de gatos, né? Da experiência da doutora Anísia com os gatos, que não dá para falar da doutora Anísia sem falar em gatos, né? E ela era apaixonada pelos gatos, o apartamento tinha um monte de gatos. Ela dizia que o apartamento era dos gatos, né? Nós éramos os visitantes, né? E uma vez eu lembro que nós estávamos falando sobre meditação, o estudo era de meditação,
E a doutora Nise, ela pediu a palavra no grupo e começou a contar uma história dela, uma experiência dela com os gatos. E ela disse que ela, durante um tempo na vida dela, ela alimentava gatos de rua. Então ela saía todos os dias à noite com um balde de comida, às 10, 11 horas da noite, e colocava comida. Ela sabia onde existiam os gatos de rua e ela ia alimentar os gatos. Mas ela não só botava comida, ela botava comida e esperava os gatos comerem. Então ela fazia isso todos os dias, às 10, 11 horas da noite, alimentava todos os gatos de rua da rua Marquês de Abrantes. E ela dizia que na rua Marquês de Abrantes tinha uma garagem abandonada onde tinham muitos gatos. Então aquele lugar era onde ela permanecia mais tempo. Então ela disse que chegava naquele lugar e alimentava os gatos e ficava esperando os gatos comerem. E os gatos acabavam de comer e deitavam um do lado do outro, muitos, e eles formavam como se fosse um círculo, e ali permaneciam quietos. E ela percebeu que os gatos estavam meditando. Ela falava isso pra gente, né? E ela disse assim, e eu passei então a meditar com os gatos. Ela sentava ali naquele grupo e durante todos os dias de noite ela tinha esse ritual. Aí um dia ela falou assim, até que um dia chegou um porteiro com uma vassoura de uma forma assim bastante barulhenta e nos enxotou, e fomos um para cada lado. E nunca mais eu encontrei aqueles meus amigos do nosso grupo de meditação. Isso era muito bom. Ela falava isso com muita propriedade, com muito humor, com muita alegria, mas principalmente com muita profundidade. Ela falava com muita propriedade. Ela estava numa dimensão diferente da consciência comum, né? Ela estava além da nossa. Naquele momento eu percebi que ela estava além da minha consciência. Ela estava um pouco acima da consciência comum. E ela falava coisas que às vezes naquele momento a gente não conseguia compreender muito, mas ela falava com tanta propriedade, com tanta convicção no que ela falava. E toda aquela obra que ela tinha, que ela criou, autorizava ela a falar do que ela falava, né? Adelina, a história de Adelina também é uma história que muito marcou a minha vida. Eu conheci a história de Adelina por a doutora Nise falar, né? Da Adelina, entre outros pacientes, números que a gente conheceu, viu. Mas a Adelina era uma das histórias mais marcantes de todas. A Adelina era uma mulher que era uma esquizofrênica, catatônica, né? Aquela esquizofrênica que perdeu totalmente o contato com a vida. Aquele esquizofrênico que quem conhece o hospital psiquiátrico é aquele esquizofrênico que fica num canto da enfermaria, sem roupa, que faz as suas necessidades fisiológicas naquele canto mesmo e não tem nenhum tipo de comunicação com o mundo. Doutora Nise sempre dizia que ela nunca desistia das pessoas, né? Então a Adelina não se comunicava com ninguém, mas a doutora Nise todos os dias de manhã, ela se referia a Adelina, dava bom dia Adelina, mesmo que a Adelina não tinha nenhuma relação, mas ela dava bom dia para a Adelina. E ela encontra Jung, né? E Jung, ela conta, além, não só o caso de Adelina, mas inúmeros outros casos, ela conversando com Jung diz para que ela estudasse mitologia. E ela então se debruça profundamente na mitologia e ela começa a tentar fazer com que a Adelina se expresse através de desenhos ou de alguma atividade plástica que pudesse fazer com que ela se expressasse de alguma forma. Então todos os dias de manhã ela dava bom dia para a Adelina e colocava um pedaço de papel com uns lápis de cor no potinho. Todo dia de manhã ela fazia isso e a Adelina não fazia nada. Durante muitos meses a
Adelina nada fez. Até que um belo dia a Adelina começa a pegar um papel e fazer um rabisco, mas um rabisco igual uma criança de 2 anos, que ninguém consegue compreender aquele rabisco. E ela vai fazendo rabiscos sem forma definida. Depois de muitos rabiscos, ela começa começa a aparecer nos desenhos dela uma forma de flor e mulher, o tema sempre era o mesmo, flor, mulher, flor, mulher, até que esses desenhos, depois de muitos anos, eles vão se sofisticando plasticamente, até que eles começam a tomar uma forma de uma mulher metamorfoseada em flor, e já bem mais nítido aquilo, e doutora Anísia estudando mitologia, até que um dia a doutora Anísia estuda um mito grego, que é o mito de Dáfne. Dáfne era uma mulher perseguida por Apolo, que não queria se casar com Apolo, mas que Apolo queria se casar com Dáfne. Apolo vivia perseguindo Dáfne, até que então Dáfne se resolve se transformar em flor, para que Apolo não mais a visse, não mais a conseguisse identificar. Então Dáfne se transforma em flor e Apolo não consegue mais ver Dáfne e acaba a perseguição. A história de Adelina é a história, ela tinha sido prometida para se casar com um homem que ela não queria. Quando foi chegando o casamento, às vésperas do casamento, ela surtou. Ela teve um surto psicótico e ela entra na posição catatônica. Ela, na verdade, ela se transforma numa flor conscientemente, né? O mito de Dáfne, como uma forma arquetípica, rompe o ego dela e emerge na consciência dela, tomando conta do ser dela, fazendo com que ela se sentisse emocionalmente como uma flor. Ela se sentiu. E durante os anos ela permaneceu naquele estado de consciência, né? E ela, até que quando ela consegue expressar isso de uma forma plástica, nos desenhos e nas pinturas, ela vai organizando novamente o ego dela e ela consegue então tomar consciência de que ela não era Dáfne, de que ela não era uma flor. Detalhe, Adelina era analfabeta e não conhecia nada sobre mitologia grega. E os desenhos dela eram desenhos muito parecidos com as imagens que a gente conhece da mitologia grega, do mito de Dáfne, né? Isso mostra que o inconsciente não tem tempo, não tem espaço, e que a nossa consciência viaja no tempo e no espaço, independentemente da nossa cultura e do nosso conhecimento racional. Então é isso que é a história de Dáfne, que muito marcou também a minha vida profissional, como inúmeras outras que eu pude assim testemunhar. Eu quero expressar minha gratidão por estar aqui, não só pela oportunidade de falar da Anísia, de falar desse trabalho com a loucura, que é muito importante, como também pelo trabalho que vocês já estão fazendo, né? A importância desse espaço, que eu conheci esse lugar como Pixatrain. Hoje é um espaço cultural tão bonito, em que vocês estão vitalizando, né? Perpetuando obras, pessoas que não podem ser esquecidas, né? Não só a Anísia, como esse rapaz que é o Zé Antônio, que é uma pessoa que, se não fosse esse espaço aqui, onde estariam as obras dele, né? Obras tão singelas e tão verdadeiras, né? Assim, a Anísia, para mim, ela é uma das responsáveis por eu ser casada com o Lírio hoje, porque eu era estudante de psicologia em 91, e eu conheci aqui de Petrópolis, e a gente íamos a uma exposição na UERJ, do grupo do hospital, não só do hospital, como da própria Casa das Palmeiras, e acabou que desse dia a gente começou a trabalhar juntos lá na Casa das Palmeiras, na época era estudante,
e frequentava o grupo de estudos da doutora Anise, né? E quando ele disse da experiência dele, né, uma coisa assim que para mim foi muito importante na época que eu me identifiquei, que eu quis voltar, primeiro era a relação que ela tinha com os gatos, né, que dentro da simbologia os gatos são os animais do inconsciente, né? Então, não só da doutora Anise, como do Jung, com quem ela foi compartilhar as experiências dela e da fonte que ela bebeu, tanto da fonte que eu bebo também. Eu sou analista junguiana, trabalho com Jung, fiz a minha formação em Jung. É poder ver o inconsciente como algo vivo. A essência do ser humano vem do inconsciente, né? De um modo geral, as pessoas têm medo do inconsciente. Tem medo dos pesadelos, tem medo dos sonhos, tem medo dos sintomas, tem medo da loucura. Claro que ninguém quer ser acometido pela loucura, porque você perde a liberdade de ir e vir, né? de se relacionar de uma maneira individual. Mas se a gente parar e observar e se olhar, e der vazão para expressar o que vai no inconsciente, na realidade ele está nos orientando, ele tem um sentido, tem um caminho, né? A Anise tirava, sem psicotrópico, os pacientes do hospital Engenho de Dentro de surto. Quando eles conseguiam espontaneamente desenhar mandalas, eles saíam do surto. Quando uma pessoa consegue colocar no papel um sentimento que está lhe incomodando, um pensamento, uma dor, um sofrimento, e consegue ver que aquilo ali está no papel e não é ela, aquilo perde a potência, né? Quando está dentro da pessoa e ela não consegue lidar com aquilo, aí sim ela pode ser engolida, né? Então, o trabalho da Casa das Palmeiras ele é muito importante por isso. Eu já trabalhei em alguns hospitais psiquiátricos, já conheci alguns CAPSs que até se imaginam sendo um protótipo da Casa das Palmeiras, mas não é. Porque as borboletas que eram desenhadas, que eu vi milhares enormes, não eram apenas como terapia ocupacional, não era só para ocupar aquela pessoa semi-moribunda ou inativa, ou como uma peça de arte bonitinha, esteticamente bonita. Ah, que lindo que você está fazendo. Eu vi muito em hospital psiquiátrico isso, que eu acho uma pena, porque o que ela traz é justamente o significado dessas imagens, né? Esse demônio que está aparecendo, né? Aquele demônio que aparece, aquele diabo que aparece, que atormenta a pessoa, quando ela põe no papel, ele deixa de atormentar. Então ela trouxe um significado para a loucura, ela trouxe uma razão. Ela olhou para aquela pessoa sem preconceito. E uma das coisas que também me chamava a atenção no grupo de estudos é que assim, eu fiquei um pouco preocupada porque eu era estudante e tal, mas na verdade ela não gostava nem de estudante, ela queria, quanto mais leiga a pessoa fosse, mais desnuda ela era, mais emoção ela era, mais possibilidade de contato com a alma do outro ela poderia ter, né? Tanto que o trabalho dela se chama Emoção de Lidar. Tem uma história até que está num dos livros dela, acho que Imagens do Inconsciente 1, que é de um paciente do hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro que não conseguia, ele tinha ecolalia, ele criava palavras novas e ninguém conseguia compreender o que ele falava. E aí apareceu um cachorro no hospital. E aí, com o cachorro, ele conseguia falar na linguagem, na língua que a gente fala no português, né? E aí esse cachorro morre e ele volta, ele regride tudo novamente. Então ela traz a importância do carinho, da afetividade, de olhar para o outro e ver que tem um ser humano. Não é uma pessoa que está sem tomar banho, que está com sarna, que está falando coisas sem sentido. Tem um porquê, tem uma razão, né? Isso para mim foi uma coisa muito importante. E uma coisa que me marcou muito na presença dela era a espontaneidade que ela tinha. Ela era uma pessoa positiva. Ela
não era uma pessoa politiqueira, que fazia política para poder... tanto que ela brigou muito, né? Ela era considerada, assim, eu tive colegas que já não trabalhavam mais com ela e diziam, Nise, se não trabalha com ela, não é bom, ela não respeita, ela não aceita, ela só aceita aquilo que faz parte do círculo dela. Eu já vi diferente isso, eu já vi ela como uma pessoa autêntica, verdadeira. Ela gostou, ela não gostou, ela não gostou. Isso é muito importante, né? Eu até vi nesse vídeo que vocês montaram, uma frase do Jung falando a respeito das crianças, né? Isso é uma coisa muito importante que o Jung traz, essa autenticidade. Ele até diz, né, que os pais devem ensinar para as crianças, para os filhos, aquilo que eles estão sentindo, não aquilo que eles estão pensando, porque a criança percebe o que eles estão sentindo. E assim é o doente mental, e assim é a natureza, né? É o que é, né? Tornar-se a si mesmo, né? Então, assim, mais uma vez eu quero ser grato por essa oportunidade de estar falando a respeito disso, porque eu acho que é uma coisa assim que a humanidade poderia usufruir, né? Do conhecimento que a psicologia junguiana traz, do conhecimento que não só do conhecimento em si, mas da possibilidade de se curar que a arte traz, né? Independentemente da pessoa ter um terapeuta do lado, independentemente da pessoa ter um analista do lado, se ela, por si só, tiver coragem de expressar no papel, na argila, na fotografia, em alguma forma de arte, o conflito interno dela, ela não precisa de mais nada. Quantos adolescentes que não surtam, que não desencarrilham, vamos dizer assim, por escreverem, por desenharem, por escreverem poemas. Isso é muito importante, que a gente possa dar vazão de uma forma protegida, né, ao que está dentro de cada um. Não adianta a gente fugir do que a gente sente. O importante é a gente olhar de frente, né? E se tiver auxílio de alguém do lado de um profissional, melhor ainda, né? Desde que seja um profissional que nos respeite e veja o que a pessoa está sentindo como algo autêntico, né?